Muito bem, irmãos. É muito bonito esse capítulo, né? Eu acho que tem aqui, por exemplo, no final, no versículo 20, você abrindo aí no versículo 20, quando lá no meio, né, o nosso Deus olha e fala assim: Ele é a tua vida, né? Quando fala que Deus, Ele é a nossa vida. E essa é a verdade. Sabe que o Luiz de Carvalho tinha aquele hino, né? Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Sabe, uma frase tão simples, né? Parece uma coisa assim, sabe? Que isso aí, né? Que música que é essa aí? Bom, é claro, na nossa comunidade mais batista, assim, né? Agora, nossos hinos quase que não falam de uma coisa tão preciosa como essa. Nossos hinos, eles são bons para dançar, bom para fazer o corpo dançar, mas eles não são bons para fazer a alma agradecer, é diferente. Então, irmãos, aqui o assunto do capítulo 30 é essa repetição que Deus faz sempre: escolha a vida para que vivas. Deus insiste nisso, olha, escolha viva para que vivas. O que a gente pensa quando Deus abre o capítulo 30, né? Você olha aqui no versículo 1 e ele escreve assim: será que sobrevindo-te todas estas coisas, a bênção ou a maldição? Ou seja, quando na sua cabeça você estiver lá pensando, quando vir a bênção ou quando vir a maldição, e aí implica-se no que ele vai continuando a dizer, que esse povo, o povo de Israel, ele já foi amaldiçoado. É claro que estava há anos disso acontecer. Olha aqui, irmãos, o Moisés, ele vai morrer. Ele está assim na iminência da morte dele. O Josué vai passar 11 anos, mais disso ainda, conquistando a terra prometida. Depois de 30 anos, ele vai dizer assim: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, escolhei vós a quem servais. Ou seja, ia demorar um bom tempo ainda para aquelas pessoas, para aqueles israelitas poderem entender o que Deus está escrevendo aqui no capítulo 30, sobre o que é a maldição. Israel viveu o melhor momento dela como nação, quando eles entraram em Canaã, meus irmãos. Quando eles tinham ali aquele general, sabe? Um general que era o próprio anjo. Quando Deus combatia e vencia suas batalhas. Então fez de Israel assim, era um povo temido por todas as outras nações. Quando eles chegaram lá em Jericó, a própria Raabe disse: aqui está todo mundo com o coração derretido. Ou seja, foi o melhor momento de Israel. Mas aí esse momento passou, e aí vieram maus momentos, e maus momentos, e mais maus momentos, né? Houve o pecado, se desviaram da palavra de Deus, e aí, meus irmãos, tudo que está escrito no capítulo 29, todas aquelas maldições do capítulo 28, do capítulo 29, tudo isso ia acontecer com certeza. Aquela promessa que Deus fez: olha, se vocês fizerem aquilo que é certo, tudo vai ser abençoado, vocês vão ser abençoados, né? A plantação de vocês vai ser abençoada, os seus filhos serão abençoados, né? Seus animais serão abençoados. Mas se vocês desobedecerem, se desviar, seguir a outro Deus, então vocês vão ser amaldiçoados, e os seus filhos serão amaldiçoados, e a plantação será amaldiçoada. Eu vou fechar o céu, eu vou fechar tudo aí, não vai chover. E isso aconteceu, irmãos, né? E se vocês insistirem no pecado, eu vou mandar vocês espalhados para todas as outras nações, serão escravos, sabe? Aquela coisa que Deus disse: em vez de vocês serem a cabeça, vocês serão a cauda. No sentido, meus irmãos, que a cauda da serpente vai batendo na terra, na lama, no mato, naquelas imundícias todas, sabe? E Deus disse: vocês vão virar cauda, vocês vão ser amaldiçoados. E aconteceu isso. Não só uma vez.
até que aconteceu aquele exílio da Babilônia, até que veio o ano 70 depois de Cristo, irmãos, e eles novamente foram espalhados. Hoje eles estão de volta pela misericórdia de Deus. Olha, Deus está falando no capítulo 30, que se um dia chegar a maldição e sofrer a maldição, como aconteceu, meus irmãos, no tempo de Daniel, no tempo de Ezequiel, e que eles foram levados para outras terras, foram levados para a Babilônia, foram levados para a Pérsia, e lá eles podiam pensar como era boa a nossa vida, aquele tempo que o nosso povo, a nossa nação, tinha nossas próprias cidades, nossas famílias podiam andar juntas no jardim, ou seja, lembrando das coisas boas. Deus está dizendo aqui, olha, quando você estiver longe, e vocês estiverem perdido tudo, tendo perdido tudo, será que ainda tem jeito? Será que uma pessoa, um crente, uma pessoa que perde tudo por causa do pecado, será que ele ainda tem jeito? Olha o que Deus está dizendo. O capítulo 30 serve para isso. Eu vou ler de novo o versículo 1. Será que sobrevindo todas estas coisas, a bênção ou a maldição, que tenho posto diante de ti, e se lembrar delas, entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, olha o versículo 2, e te converteres ao Senhor teu Deus, deres ouvidos à sua voz, conforme tudo que te ordeno hoje, tu teus filhos, com todo o teu coração e com toda a sua alma. Ele está falando de arrependimento. Deus está dizendo lá, né, como aconteceu com Esdras, né, com Neemias. O Esdras, meus irmãos, quando ele senta lá, e todo o povo senta ao redor dele, e eles começam a orar, a chorar, a lamentar, aquele momento dele se aproximar de Deus. Isso aconteceu mais de uma vez nas Escrituras. Está aqui uma frase cheia de esperança, né? Sobrevindo todas essas coisas, pode passar isso aí, né? Aqui, sobrevindo todas estas coisas, que são as maldições, se te converteres ao Senhor de todo o teu coração. Se converter de todo o coração, meus irmãos, tem uma promessa de Deus aí, né? Que tudo vai mudar. Mas lembra, o arrependimento, ele começa no coração. É ali o lugar do arrependimento, né? Às vezes a pessoa fica triste, por quê? Por causa dos resultados do pecado. Porque ele perde, está machucado por todas aquelas percas. Mas isso ainda não é arrependimento. Depois nós vamos ver sobre isso. A tristeza da perca, né? O sofrimento dos resultados do pecado, né? Mas aí, meus irmãos, o pródigo, ele sente a perca, ele está machucado pelos resultados, mas ele lembra do pai, da casa do pai. É isso que Deus está falando aqui. Só um coração arrependido, meus irmãos, pode falar que nem o Davi e dizer para Deus assim: Senhor, me dá de volta a alegria da tua salvação. Porque uma pessoa não arrependida, ele quer de volta as coisas que ele perdeu, ou as amizades que ele perdeu. Mas o coração arrependido, ele quer o Deus que ele abandonou, que é a alegria da tua salvação. Esse Salmo 51, ele tem que ser estudado de uma forma bem pormenorizada, né? Quando ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração reto. Então ele está falando dessa questão. Então, meus irmãos, não é ficar contente, recuperar bens, prestígio. Nós queremos recuperar a nossa fazenda, os nossos animais, queremos que os nossos filhos se dê bem novamente. Bom, mas isso não é arrependimento, meus irmãos. A pessoa que ela se arrepende, né, ela quer alegria, aquela alegria que só pode ter quando ela tem paz com Deus e ela está em paz com os irmãos também. Isso é o verdadeiro arrependimento. Me dá a alegria da tua salvação.
Agora, a voz do verdadeiro arrependimento, né? Já que ele está falando de arrependimento no capítulo 30, né? Ou como disse Davi, pequei, ou como disse o pródigo, não sou digno de que trates a mim como um filho, ou como disse Paulo, Senhor, que queres que eu faça? Veja que tem aqui, meus irmãos, o reconhecimento do pecado, o reconhecimento da sua miséria, e ainda tem, meus irmãos, o reconhecimento do senhorio do nosso Deus. Porque a primeira coisa que o arrependido tem que falar é pequei, ou seja, reconhecer que ele está errado, pequei. O segundo passo está aqui, né? Eu não mereço, não precisa me tratar como um filho, me trate como se fosse um funcionário teu lá, para mim já está bom, né? Mas mais do que isso, aquela palavra que Paulo diz, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Me diga o que eu preciso fazer. Então, meus irmãos, essas são as vozes do arrependimento. E aí nós temos aqui a promessa do socorro de Deus. Deus promete socorrer o seu povo. Olha o que está escrito no versículo 3. Então, o Senhor teu Deus, Ele vai fazer você voltar do seu cativeiro e vai se compadecer de ti. Então, quando há um verdadeiro arrependimento, nós temos uma promessa preciosa. Qual que é a promessa preciosa? Vou te fazer voltar do cativeiro e se compadecer de ti, ou seja, vou ter misericórdia, vou ter compaixão. Então, meus irmãos, será que aquela nação que pecou tanto, que abandonou tanto a Deus, que desprezou a Deus, que amou os ídolos, foi levada para longe, 70 anos, e no arrependimento eles voltam para casa? Olha, Deus fez o que Ele prometeu, né? Vamos ver no que consiste esse socorro. Aqui no versículo 3 está falando de libertação. Olha lá, eu vou fazer você voltar do teu cativeiro. O pecado prende a alma, e a primeira coisa que o arrependido recebe é a libertação do pecado. Então, aqui está, cativeiro, meus irmãos. Satanás prende as pessoas. Pode ser uma nação, pode ser um indivíduo, mas a primeira promessa do arrependimento é que Deus vai pegar e fazer assim, tirar a pessoa dessa prisão, tirar a pessoa desse cativeiro. É a primeira promessa que Deus faz. Depois, olha o versículo 4. Ainda que os teus desterrados estivessem na extremidade do céu. O que Deus está querendo dizer com isso? Não importa aonde e qual a condição do arrependido, não importa, né? Deus está dizendo assim, se o arrependido estiver lá na casa do chapéu, lá na Conchinchina, Deus está fazendo uma promessa, eu vou trazer vocês de volta para cá. Olha, irmãos, os israelitas não voltaram assim, porque, decidi voltar e eu vou voltar, pronto, acabou. Não foi isso. Não foi isso que aconteceu. Quando a nação de Israel foi levado pela Babilônia, em todo o período da Babilônia eles ficaram escravos e cativos. E quando passou aquele tempo que Deus achava que era o tempo justo, e a nação já com o coração arrependido, o que Deus fez? Deus fez o Ciro escrever um decreto e dizer assim, olha, pode voltar. Isso partiu de Deus. A palavra de Deus diz que foi Deus que tocou no coração daquele rei para assinar, quem quiser voltar, pode voltar. E os arrependidos, irmãos, eles voltaram. Então não importa onde, qual a condição que a pessoa está lá de miséria, Deus promete a restauração, ou seja, trazer de volta. Há uma outra promessa aqui no versículo 6, está escrito aqui, e o Senhor vai circuncidar o seu coração. A circuncisão, como ela foi dada para Abraão, é uma operação física, externa. Agora, o que Deus está prometendo aqui é uma operação interna no coração.
Aquela operação física externa que o Abraão fez em Ismael, depois em Isaac, e depois foi feito em Jacó e etc., que os israelitas fazem até hoje, daquele pacto com Deus, tá certo, né? Então, meus irmãos, Deus está falando assim, olha, eu vou circuncidar o vosso coração, e ele fala para quê, né? Aí no versículo 6, olha lá, e o Senhor circuncidará, quer dizer, ele vai operar no seu coração, e o coração dos teus filhos, né? Para amar ao Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma. Essa operação, meus irmãos, serve para dizer assim, olha, para você me amar, eu vou colocar no seu coração para você me amar, para os seus filhos me amarem, de todo o coração, de toda a alma. E aí tem uma frasezinha no final do versículo 6, ele fala assim, porque eu quero que vocês vivam, né? Então, esse, meus irmãos, é o socorro de Deus, olha, libertação, restauração, circuncisão de coração, não é apenas uma restituição material, né? Ah, vou trazer o povo de volta para a terra. Não, não era só isso não, era tocar no coração deles, era mexer no coração deles para eles amarem mais a Deus. E aí a gente tem, meus irmãos, aqui o sinal visível do arrependimento, no capítulo 30, no versículo 7, diz assim, né? O Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os seus inimigos, né? E no versículo 8 diz, converter-te-ás, pois, e darás ouvidos à voz do Senhor, farás todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno. Então, qual é o sinal visível do arrependimento? É a obediência. Você quer... Como é uma pessoa se arrependeu? Então, qual vai ser o sinal visível? Obediência. Obedecer a palavra de Deus, né? Então, esse é o sinal visível. É o que Deus está dizendo aqui no versículo 8, né? Darás ouvidos à voz do Senhor e cumprirás todos os seus mandamentos. Não tem jeito, meus irmãos. O arrependimento, primeiro ele começa no coração. Mas como é que ele vai terminar? Ele termina de uma forma prática, lá fora, ou seja, a pessoa, ela obedece a palavra de Deus. O desejo de conhecer e de aprender mais sobre Deus. A pessoa passa, meus irmãos, a amar a Deus, então ele quer conhecer mais a Deus, né? Ele quer aprender mais sobre Deus. O desejo de colocar em prática o que Deus ensina. Pastor, mas isso aqui não é para o novo convertido? É claro que é para o novo convertido. Mas o novo convertido não é um arrependido também, que se arrependeu dos seus pecados? E um crente que está afastado, desviado, e um crente no pecado, então ele não tem que fazer as mesmas coisas que um novo convertido? Tem. Então, meus irmãos, o sinal visível é a obediência à palavra de Deus. Não só colocar em prática, mas ele tem aquele desejo, né, do quê? De ensinar outras pessoas a palavra de Deus. Quando Esdras, que é um trazido de volta, veja só, o Esdras, ele é resultado do pecado, porque a família dele pecou, então ele ficou lá, né? Nasceu lá debaixo da maldição. Mas aí, o Israel renovado, restaurado, o Esdras, meus irmãos, ele é um símbolo de uma pessoa que ele procurou aprender a palavra de Deus, ele procurou praticar a palavra de Deus, e ele procurou fazer o quê? Ensinar a palavra de Deus. Então, o arrependimento faz isso, faz essa busca, o coração ele quer aprender mais, ele quer praticar a palavra de Deus com alegria, né? Sem que seja um peso, e ele quer o quê? Ele quer que as outras pessoas aprendam como é bom amar a Deus de todo o coração e de toda a alma. E continuando aqui, né? O que virá quando isso acontecer, né? Aí tem uma promessa aqui, meus irmãos, no versículo 9, né? E o Senhor teu Deus te fará abundar em todas as obras das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos seus animais, da tua terra, para bem. Porquanto o Senhor voltará a alegrar-se em ti para bem, como se alegrou em teus pais, né? É duas coisas aqui. Quando
Nós estamos falando do sinal visível, né? Essa obediência à palavra de Deus vai fazer duas coisas. Primeiro, né? Deus vai fazer prosperar a obra de nossas mãos. O que é isso, pastor? Né? É o trabalho. Né? Deus promete abençoar o trabalho. Isso é uma coisa que Ele promete. Abençoar a nós, aos nossos filhos, há uma promessa de Deus. O segundo, que é uma coisa mais linda ainda, é que Deus volta a se alegrar em ti, né? A alegria de Deus que Ele tem pela nação de Israel. Veja, meus irmãos, passará por nós, da além do mar, para que nolo traga e nolo faça ouvir, para que façamos. Porque esta palavra está perto de ti, na tua boca, no coração, para a fazeres. Aqui é uma outra coisa, as desculpas que as pessoas dão. Como é que eu vou fazer a vontade de Deus, né? Conhecer a vontade de Deus, obedecer a vontade de Deus. Então, como é que eu vou fazer isso aí? Bom, não tem desculpa para a pessoa não conhecer a vontade de Deus. Olha o que está escrito no versículo 11. Porque este mandamento que te ordeno não te é o quê? Encoberto. Agora, isso nos leva a uma dedução simples do capítulo 29 e versículo 29. Né? Porque no capítulo 29, versículo 29, diz assim: as coisas encobertas são para quem? Para quem? Para Deus. As coisas encobertas são para Deus. Porém, as coisas reveladas são para quem? Para nós e para os nossos filhos. Então, meus irmãos, não tem desculpa de não se obedecer à vontade de Deus. Não é uma verdade encoberta. A palavra de Deus é uma revelação. Deus revelou de forma escrita e Ele revelou em Jesus Cristo toda a sua vontade. Ninguém vai poder dizer que está encoberto. Como é que está encoberto se nós temos a Bíblia? Como é que está encoberto se Cristo esteve neste mundo? Então não está encoberto, né? A revelação da salvação é simples, né? Aqui, como ele coloca no versículo 12, no versículo 13, né? Não está lá no céu onde você não alcança, não está lá nas ilhas, né? Naquele tempo, meus irmãos, as ilhas seria o Brasil para eles lá, né? Como vai atravessar o oceano para buscar a palavra? Não, né? Deus está dizendo, não é assim, não é verdade, está bem perto de você. Olha, um escritor, ele colocou exatamente como está escrito ali, né? Que a verdade de Deus é como maná, está sempre perto. Você levanta e já está lá, prontinho para você pegar. É como aquela água que corre da rocha, né? Está jorrando, passando perto dos seus pés. Nós não temos desculpa, irmãos, para dizer não vou obedecer à palavra de Deus. Jamais, né? Então, está perto. Perto quanto? Versículo 14. A palavra está muito perto. Está na tua boca e está no teu coração. Foi daqui que Paulo tirou aquela passagem de Romanos, né, no capítulo 10. A palavra está bem pertinho de ti, na tua boca e no teu coração. Qual que é essa palavra? Vamos abrir lá? Vamos lá no livro de Romanos, né? Vamos comigo ali. Veja como o apóstolo Paulo usava a Bíblia, né, a palavra de Deus, para instruir a igreja sempre, né? Olha lá, capítulo 10, versículo 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Que palavra que é essa? Olha o que está escrito aí. A palavra da fé que pregamos. É uma palavra de fé. Então, irmãos, quando você está lendo a Bíblia para alguém, é uma palavra de fé. Já pensou? Você chegar no seu vizinho lá, falar assim, eu queria ler a Bíblia para você. Ah, então tá bem, pode ler. Você está dando uma palavra de fé para aquela pessoa. Vai colocar pertinho dela, na boca dela, no coração dela. Que palavra que é essa? Versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração
creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Já pensou que você pode falar, em 1 minuto você pode falar do amor de Deus para alguém, e a palavra de fé entrar no coração dela, e ela dizer assim: eu quero entregar minha vida para Jesus. Sabia que você ganhou uma alma, e essa alma não vai mais para o inferno? Versículo 10, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê, não será confundido. Versículo 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Mas como vão invocar aquele em quem não creram? Como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como é que os nossos amigos, os nossos vizinhos, eles vão crer se a gente não falar do amor de Jesus para eles? Então, irmãos, é uma responsabilidade grande aquilo que Deus está falando lá no capítulo 30. A responsabilidade de Israel, a palavra está tão perto de vocês, por que vocês não vão crer, não vão obedecer? Está pertinho, está na tua boca, está no teu coração, é verdade. Então, já que está na nossa boca, está no nosso coração, nós já cremos, vamos passar para as outras pessoas. Olha o versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Como é que uma pessoa vai ter fé? Como é que um filho meu vai ter fé? Como é que um parente meu vai ter fé? Como é que um amigo meu vai ter fé? Está aí no versículo 17. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Você só creu porque alguém um dia falou de Jesus para você. Olha, a minha conversão foi uma coisa tão simples, né? No sentido assim que eu entendi o Evangelho de um jeito tão claro, tão evidente, né? E a gente era muito romanista, uma idolatria profunda na minha família, na minha casa. Uma coisa assim, sabe? Tudo que era coisa de santo lá era uma coisa muito sagrada para a gente. Aí, meus irmãos, um convite, coisa mais simples, eu fico pensando, camarada sair lá de Manaus, dizer assim: olha, vocês estão convidados para ir na igreja hoje. Como a gente sai convidando às vezes as crianças aí, uma coisa assim. Fui no culto, era uma conferência, chegou lá, me lembro que um pastor na porta disse assim para mim: olha, eu também servi os ídolos, mas hoje eu não sirvo mais. Você sabe que eu não dormia direito pensando naquilo, porque eu tinha um olhando para mim o tempo todo, né? Aí no outro dia eu pensava: não está certo isso, né? E não foi muita coisa de ter ido naquela conferência os 3 dias, e quando o pastor disse: olha, quem creu em Cristo, venha para frente, professe a sua fé. E eu falei, era criança, eu digo, eu vou, né? Mas eu sei. Quando eu cheguei em casa, eu peguei aquela imagem e virei ela para o outro lado. E depois a minha vida não foi mais dos ídolos. Então, irmãos, eu sei o valor de o que é chamar e pregar a palavra de Deus. Não é porque eu estou aqui como pastor, não, sabe? É porque foi assim a minha conversão. Alguém falou do amor de Deus para mim. E voltando lá, né, para a gente poder terminar, né, vamos falar aqui, capítulo 30 do livro de Deuteronômio, né, no versículo 16, né, 16 não, versículo 15. Veis aqui que hoje eu tenho proposto para você a vida e o bem, e a morte e o mal. O arrependimento não é apenas uma tristeza. Olha, pode mudar, filha. A tristeza pelo pecado, eu falei de princípio, não é sinônimo de arrependimento. Porque a tristeza por si mesma, ela não pode dizer que ela é boa e nem ruim, né? Quando alguém te magoa, você fica triste.
Pode ser da sua casa, pode ser na rua, pode ser no trabalho, não é verdade? Você está trabalhando lá, alguém te magoa, você fica triste. Você está na rua lá, de repente um vizinho fala alguma coisa, você fica triste. Hoje mesmo eu vi um molequinho correndo, né? Daqui a pouco a mãe dele alcançou ele com uma chinelada, sabe? Assim, aquela coisa de mãe, jogou e pegou mesmo, pá, né? O moleque parou assim, quando ele parou, a mãe dele juntou, ele bateu mais, né? Bem no meio da rua ali. Eu falei, opa, fazia tempo que eu não assistia uma coisa dessa, né? Eu parei a moto, fiquei assistindo, falei assim, agora eu vou ver esse negócio do começo ao fim, né? O moleque deve ter aprontado uma boa mesmo, sabe? Que a mãe dele pegou ele de jeito. Mas assim, você pode ficar triste, não quer dizer que, eu estou triste, eu estou arrependido, não, pode ser apenas uma tristeza, né? Tristeza faz parte da nossa vida. Agora, a tristeza produzida pelo sofrimento de pecado, também não pode dizer que é uma tristeza santa, pode ser apenas remorso. Eu perdi, como eu já falei de princípio, né? Eu não tenho mais, então está sofrendo porque perdeu alguma coisa por causa do pecado? Bom, isso vai ser normal, não é verdade? Mas não quer dizer que é arrependimento. O Esaú chorou por isso. O Esaú, quando ele chorava, meus irmãos, ele chorava porque ele perdeu a bênção. Não foi porque ele vendeu o direito de primogenitura. Ele podia chorar e dizer assim, eu vendi o meu direito de primogenitura, pequei, ó Deus. Ele podia ter dito isso. Eu desprezei esse direito, eu maltratei a bênção. Ele podia chorar por isso, mas não, ele falava assim, meu irmão me enganou, né? Tá vendo? Não tem arrependimento, mas tem bastante choro. E chorou assim de dor mesmo, de coração, com o bocão aberto, que a Bíblia fala que ele abriu o bocão e chorou bem alto, sabe? Só que aquela tristeza virou o quê? Ódio pelo irmão, a ponto de querer matar o irmão. Então, irmãos, a tristeza pelo pecado não é sinônimo de arrependimento. A tristeza é como fogo, né? Depende do material que pega, vai acontecer alguma coisa. Por exemplo, o fogo na palha, fogo no papel, queima, torra tudo, né? O fogo no barro vira tijolo, não é assim que faz tijolo? Vai queimando, 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 o barro até que vira um tijolo, né? Endurece. Agora, o fogo no ferro. Nós temos o irmão Alexandre lá de Pompeia. Quando você vai na Jato, você vai ver um leão lá de ferro, né, de material. Você vai ver outras coisas bonitas lá, outras figuras de animais. Você vai ver muita coisa lá. Foi ele que fez. Ele pode pegar você, isso é um dom que o irmão Alexandre tem. Ele pega o seu rosto, ele pega um martelo, tá? E a bigorninha dele, pá, 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 ele faz você perfeitamente. Ele tem o dom. Por quê? Porque o fogo no ferro faz o quê? Amolece o ferro. Permite que ele seja moldado. Então, meus irmãos, um coração arrependido é um coração que queima, mas não endurece e nem se espatifa. É um coração que amolece e que permite Deus fazer o que Ele precisa fazer. Não ter medo do que Deus vai fazer depois do arrependimento. A proposta de Deus aqui, a partir do versículo 15. Qual é a proposta de Deus? Tem no versículo 15, por exemplo, eu tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Aí ele volta no versículo 19. Os céus e a terra eu tomo hoje como testemunha contra vós, que eu tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Olha só, a proposta de Deus é assim, você tem aqui, escolhe, vida, morte, bênção, quero te abençoar, maldição, posso te amaldiçoar. E aí Deus fala assim, a proposta é essa, mas eu vou te dar um conselho. Deus está dizendo. Escute a voz de Deus.
Deus fala no versículo 19, também no versículo 15, né? Versículo 15, não, outro versículo. Versículo 19, diz assim, né? Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e os teus filhos, ou seja, tu e a tua semente. Então, Deus, ele antecipa a sua escolha, que é a vontade de desejo de Deus. Deus, ele deseja que você escolha a vida, que você escolha a bênção. Por quê? Porque ele quer que você viva, né? Agora, irmãos, que vida é essa? Olha o versículo 20. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz. Bem, tudo começa com amar a Deus. Não é? É o que está escrito aqui no versículo 20. Tudo começa em amar a Deus, de todo o coração, de toda a alma, todo o seu pensamento, de todas as suas forças. Amando o Senhor teu Deus e dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele. Eu penso assim, irmãos, o amor a Deus nos faz ter um amor pela Bíblia e também pela casa dele, porque chegando-se a Ele significa estar, meus irmãos, nessa comunhão bendita que nós estamos, pois Ele é a tua vida, a longura, né, ou prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que lhes havia de dar. Essa vida que ele fala, escolhe a vida. Essa vida é mais do que existência. Não é só viver, porque quantas pessoas vivem nesse mundo? Mas é mais, é uma existência santa, é uma existência feliz, né? É uma existência para a glória de Deus, quer comamos, quer bebamos, né? Ou quer que façamos qualquer outra coisa, vamos fazer para a glória de Deus. É uma existência marcada pelo amor, com o propósito de ser usado para abençoar outras vidas com o Evangelho. É uma existência que transcende, né, a nossa vida terrena, e é uma existência em Deus. Por isso está escrito aqui, Ele é a tua vida. Bom, quem é que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida? É Jesus, é a nossa vida. Então, irmãos, é mais do que existência, é a promessa de Deus de uma vida abundante, né, feliz.